Olá pessoal, essa segunda parte da aula de Origem da Vida é uma breve e simplificada exposição sobre as principais explicações, as explicações mais amplamente aceitas e embasadas experimentalmente e por indícios bioquímicos do surgimento da vida no planeta Terra. Vamos a ela. Nós terminamos a nossa última aula com a seguinte pergunta: como surgiu o primeiro ser vivo? Para entender como a vida surgiu no planeta Terra, vamos fazer uma breve viagem no tempo e recorrer a um exercício mental proposto por um astrônomo chamado Carl Sagan, que foi um dos grandes divulgadores da ciência no século XX. Esse exercício consiste em colocar todo o tempo de existência do universo, o universo que tem aproximadamente 13,5 a 14 bilhões de anos, em 365 dias, em 12 meses, em um ano. Esse ano a gente chama de ano cósmico. Através de uma regra de 3 simples, a gente vê que no nosso ano cósmico, um dia tem 37 milhões de anos e um mês tem um pouco mais de 1 bilhão de anos. Então o período presente, no qual estamos vivendo agora, corresponde aos últimos instantes do dia 31 de dezembro do ano cósmico. E o universo teria surgido, o Big Bang teria ocorrido nos primeiros instantes do dia 1º de janeiro. A nossa galáxia Via Láctea teria se formado no fim do mês de maio. E apenas em setembro ocorre a formação do nosso sistema solar, do planeta Terra, e surge a vida no planeta Terra. Então, estudar a origem da vida significa estudar eventos que ocorreram há 3,8 bilhões de anos atrás. Para se ter uma ideia, o aumento dos níveis de oxigênio no planeta ocorre apenas no mês de outubro. Os eucariontes florescem apenas em meados de novembro. Os dinossauros só surgem no dia 25 de dezembro. E a maioria das linhagens se extingue por volta do dia 30 de dezembro, sobrando apenas a linhagem das aves. A nossa espécie só surge no dia 31 de dezembro, após as 23 horas. Então, explicar a origem da vida é explicar eventos que ocorreram há 3,8 bilhões de anos atrás. Nos primeiros milhões de anos após a formação, o planeta Terra tinha uma superfície formada por lava e rocha fundida, inóspita à existência de vida. Após milhões e milhões de anos, constantemente bombardeada por meteoros que inclusive trouxeram água para o planeta na forma de gelo, a superfície começa a resfriar e posteriormente a água da atmosfera começa a condensar, ocorrem as primeiras chuvas e milhões de anos depois a formação dos primeiros mares. O planeta passa a contar com água líquida, condição fundamental para que exista vida, pelo menos da maneira que a gente conhece. Uma das hipóteses mais amplamente aceitas para explicar a origem da vida na Terra é conhecida como hipótese heterotrófica. Segundo essa hipótese, o primeiro ser vivo foi um heterótrofo muito simples. Seres heterótrofos são aqueles que necessitam de matéria orgânica do meio ambiente para quebrar essa matéria orgânica e gerar energia. E uma das explicações mais difundidas que corroboram a hipótese heterotrófica é a explicação de 2 cientistas, o Oparin e o Haldane. Essa explicação defende que a atmosfera da Terra primitiva era bem diferente da atmosfera que encontramos hoje. Os gases que existiam em maior abundância na atmosfera eram o nitrogênio, a amônia, o gás carbônico, logicamente o vapor d'água e o metano. Repare que esses gases possuem elementos que nós encontramos formando também a matéria orgânica, como o nitrogênio, o carbono, o hidrogênio. E esses gases da atmosfera foram constantemente quebrados pela energia oriunda de descargas elétricas das tempestades, por exemplo, e esses constituintes foram reorganizados em compostos orgânicos simples, que possuíam esses mesmos elementos, só que organizados em outro tipo de moléculas, como aminoácidos, por exemplo. Na verdade,
Muitos experimentos foram conduzidos, como o de Miller e Urey, para confirmar essa explicação. De maneira bem simples, esses experimentos consistiam em simular as condições da atmosfera primitiva, utilizando água, que é aquecida para formar o vapor d'água. Mais tarde, esse vapor d'água seria resfriado e condensado para simular as precipitações, as chuvas. Os gases presentes em abundância na atmosfera primitiva e energia elétrica para simular as descargas dos raios nas tempestades, decompor esses gases que existiam na atmosfera e, após a precipitação, observar a existência de matéria orgânica como aminoácidos. Muitos desses experimentos confirmaram a existência desses compostos orgânicos simples. No entanto, nem todos os aminoácidos essenciais para a vida foram encontrados dessa maneira. Mas, segundo uma hipótese conhecida como panspermia cósmica, outros aminoácidos essenciais podem ter sido trazidos por meteoros, assim como a água foi trazida. Não é raro encontrar compostos orgânicos em meteoros que caem na Terra. Só para citar um desses corpos celestes bem famosos, que é o cometa Halley. No cometa Halley, por exemplo, foi detectada a presença do aminoácido glicina. Então não é raro que exista matéria orgânica em corpos como meteoros. Mas voltando à explicação do Oparin e do Haldane. Uma vez formados, esses compostos mais simples teriam reagido lentamente ao longo dos milhões de anos para formar compostos mais complexos, aminoácidos formando proteínas, nucleotídeos formando ácidos nucleicos, ácidos graxos formando lipídios, etc. Existem meios que favorecem esse tipo de reação, como a argila, por exemplo. O meio argiloso permite que esses compostos fiquem compartimentalizados, e isso acaba favorecendo a reação entre eles nessa condição. Então, lentamente, esses compostos mais complexos são formados. Ao longo de milhões e milhões de anos, esses compostos são formados e os mares acabam se tornando verdadeiras sopas químicas com esses compostos orgânicos. Devido ao comportamento desses compostos em meio aquoso, as primeiras formas de vida acabam evoluindo, as chamadas protocélulas, organismos extremamente simples, que se formam nesses mares rasos e quentes ou em fontes termais mais profundas. Esses seres extremamente simples seriam heterótrofos e se alimentariam da matéria orgânica, extrairiam energia da matéria orgânica do ambiente. Nesses mares repletos de matéria orgânica, os nutrientes eram abundantes. Mas vamos entender melhor como isso aconteceu. Esses primeiros seres vivos, apesar de serem muito simples, tinham uma estrutura básica parecida com a das células atuais. Formada por uma membrana plasmática que separava o meio extracelular do meio intracelular, um material genético capaz de replicar e reproduzir, e um citoplasma formado basicamente por água e proteínas. As proteínas, inclusive, em meio aquoso, têm um comportamento espontâneo de formar pequenos aglomerados chamados de coacervados, o que sugere que a vida surgiu na água. E esse organismo extremamente simples possuía uma membrana plasmática formada por uma bicamada composta por moléculas chamadas de fosfolipídios, uma camada dupla de fosfolipídios. Cada molécula de fosfolipídio pode ser dividida em duas regiões. Uma cabeça hidrofílica, que tem afinidade por água, por apresentar o fosfato, tem carga, se tem carga é polar, portanto tem afinidade por água, e devido a isso, essa região fica sempre voltada para o meio aquoso, tanto na parte interior da célula como na parte exterior, e uma região hidrofóbica, que não tem afinidade por água, por ser apolar, essa região é hidrofóbica e por isso fica sempre voltada para o interior da membrana. Esse, assim como o fato das proteínas formarem coacervados em meio aquoso,
é uma forte evidência de que a vida surgiu na água. A estrutura da membrana das células atuais segue esse mesmo padrão. Mas, antes mesmo de uma membrana plasmática, para que pudesse existir um ser vivo, surgiu uma substância capaz de funcionar como uma informação bioquímica e capaz de se duplicar, capaz de replicar essa informação. Em meio àquela grande quantidade de substâncias orgânicas espalhadas nos mares, uma substância formada por nucleotídeos, o ácido nucleico, passou a exibir esse comportamento. E depois que esse material passou a ser envolvido por uma membrana que separa o meio intracelular do meio extracelular, a vida passa a ser possível porque esse material fica protegido do meio externo e é capaz de se reproduzir. Hoje nós sabemos que quem funciona como material genético da célula é o DNA. Só que a replicação do DNA é mediada por enzimas complexas. E para existir enzimas complexas, tem que existir uma molécula de DNA complexa. As proteínas vêm da síntese de proteínas que ocorre com a leitura do código genético, do código que está no DNA. Sem um código genético complexo, não podem existir enzimas complexas. Portanto, esse material genético dos primeiros seres vivos não poderia ser o DNA. A explicação para resolver esse impasse ficou conhecida como mundo de RNA. Nessa época, esses primeiros seres vivos, extremamente simples, tinham pequenas moléculas de RNA como material genético. Nesse mundo, a molécula de RNA batia o escanteio e corria para a área para fazer o gol de cabeça. O RNA funcionava como material genético, como a gente vê em alguns vírus hoje, como o H1N1, o vírus da AIDS, o HIV, o SARS-CoV-2, o vírus da Covid-19. E além de servir de material genético, também funcionava como enzima, como a gente vê no caso das ribozimas, que são enzimas de RNA. Então, com o RNA tendo função de material genético e função de enzima, a vida torna-se possível, porque não existe vida sem material genético para guardar a informação genética e replicar essa informação e tornar possível a reprodução, e não existe metabolismo sem enzima. Uma vez que essa maquinaria pode ser isolada do meio externo por uma membrana plasmática, a vida passa a existir. E esses seres vivos extremamente simples começam a se reproduzir e a evoluir. O DNA então surge depois. Por ser mais estável que o RNA e menos suscetível a grandes mutações que pudessem prejudicar os seres vivos, a molécula de DNA assume então, por seleção natural, o papel de material genético. As proteínas passam a se tornar mais complexas, surgem as enzimas complexas, que assumem o papel de catalisar as reações químicas do organismo, e hoje a gente vê a molécula de RNA como um auxiliar do DNA na síntese de proteínas. A partir daí, desenvolve-se a história evolutiva da Terra e toda essa diversidade que nós observamos hoje no planeta. Diversidade que veio de um ancestral comum, chamado de LUCA, do inglês Last Universal Common Ancestor, ou seja, o último ancestral comum universal de todos os seres vivos existentes. O LUCA já tinha o DNA como material genético, era um ser procarionte, semelhante às bactérias atuais, e origina a linhagem que mais tarde vai gerar toda a diversidade do planeta. Esse é um cladograma bem simplificado, mostrando aí 3 domínios que englobam toda a diversidade do planeta. O domínio bactéria, formado pelas eubactérias, as bactérias atuais. O domínio arqueia, que são as arqueobactérias, como as termófilas, por exemplo. E o domínio eucária, que engloba todos os seres eucariontes, que possuem células formadas por núcleo individualizado e organelas membranosas. Partindo de toda essa biodiversidade e voltando no tempo, nós vamos encontrar um ancestral comum. Finalmente, é importante destacar que a origem da vida é um tema muito discutido e ainda tem muita discussão para acontecer.
Obrigado pela atenção de todos e até a próxima.